Oi, Gui. Oi, Lia, Tudo bem? tudo bom? Tudo bem? Deu certinho, tô rápido. Que bom. Na hora, hein? Pontualmente. Na hora, pontualmente, britânica, ó, hora britânica. Tudo bem com você aí? Tudo bem com você. Também, tudo bem. Que Que bom. delícia poder conversar um pouquinho, né, Guilherme, sobre esse assunto que a nós dois é tão especial, né? Sim, e acho que até a gente demorou, né, para trazer essa oportunidade para as pessoas, né? Eu acho que, mas enfim, acho que tudo tem a hora certa, né, É para verdade. acontecer. É verdade. Eu acho que agora nós dois estamos nesse momento de transição de carreira, de mudança, então acho que agora realmente é a hora, Pois né? é. Inclusive, a gente pode combinar com quem está entrando, se quiser mandar um aviãozinho para as pessoas que possam interessar também nesse tema, né? Ah, pois Sejam é. todos bem-vindos, né? Sim, eu acho que é uma oportunidade de da gente levar essa informação para quem já acompanha, né, de longe o nosso trabalho. Mas principalmente para as pessoas que, né, que ainda não seguem a gente, mas que são potenciais interessados, né? Acho que poderia pedir para o pessoal aí que está entrando, que está participando, para chamar as pessoas, Isso é, as né? Então, pessoas interessadas. eu acho que você pode começar se apresentando, né, Guilherme? Porque tem as pessoas que se conhecem, tem as pessoas que me conhecem. Essa live vai ficar gravada, então tem pessoas que vão ver depois, que não podem ver agora, né? Perfeito, pois é. Então, eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu sou a Lia, eu sou, desse momento, instrutora de Mindfulness. Eu trabalho com a saúde mental, eu trabalho com mentorias e grupos de autocuidado, autoconhecimento e Mindfulness. Para mim foi uma mudança na minha vida quando eu entrei a, a esse modo de ser, né? Porque o que é Mindfulness, né, Guilherme? As pessoas muitas vezes não sabem, é um nome que deriva da língua inglesa, e traduzindo literalmente, é atenção plena. Mas, na realidade, é um estado, né? Você estar presente. Então, por meio de todo a minha trajetória do Mindfulness, eu fui aprendendo a me conectar com aqui e agora. E nessa conexão com aqui e agora, eu aprendi a me conectar muito mais profundamente com a natureza. E eu conheci o Guilherme numa prática de Mindfulness no parque, né? Exatamente. Foi assim, foi algo que as coisas foram acontecendo tão rápido, né, Guilherme? Pois é. Que, e assim, e daí eu entrei no Instagram dele, ele tinha essa proposta do banho de floresta, eu me interessei e aí já surgiu a parceria. Então, a minha primeira imersão dessa proposta, a minha primeira experiência foi já em parceria com o Guilherme. Pois é. E a partir daquele dia, Guilherme, você não sabe disso, para mim hoje faz muita falta. Foi tão profundo, é tão profundo esse trabalho do banho de floresta para mim, que hoje eu tenho a necessidade de estar junto à natureza de todas as formas. Então, é um pouquinho da Lia, né? E eu acho que daí você pode se apresentar também, Guilherme. Beleza. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Guilherme. Pode, mas, assim, eu prefiro até que me chamem de Gui. Guilherme é muito formal, né? Então pode me chamar de Gui. Até meu Instagram é Gui Granato, né? Que é o meu sobrenome. Então, eu sou montanhista já há muitos anos, né? Eu já é, frequento esse meio de natureza, assim, de montanha principalmente, há mais de 3 décadas, né? Então, eu comecei lá pequenininho e, então, assim, já é um ambiente natural, já é um ambiente, assim, muito familiar para mim, né? É, mas eu comecei com o banho de floresta muito por acaso. É, é até curioso, porque eu já fazia banho de floresta há muitos anos, né? Mas eu não conhecia dessa forma sistemática, né? Dessa forma como a gente conduz hoje, né? Eu sou montanhista, eu sou empreendedor, né? Recentemente eu vendi, né? Eu e minha esposa vendemos a nossa loja, mas justamente quando a gente tomou essa decisão de vender a loja, veio a gente ligou o alerta, poxa, o que a gente vai fazer, né? O que eu vou fazer a partir do momento que a gente não tiver mais a loja para ir, né? E aí foi uma coincidência, porque
no final do ano eu estava buscando alguma coisa assim para tentar me acalmar, né? Buscar alguma coisa assim para relaxar um pouco mais. E, e aí eu fiz, né? Fiz uma sessão de constelação. Na constelação eu tive ali alguns insights. E depois eu conheci o Mindfulness. Veja, o Mindfulness, é, eu me encantei, né? Era uma coisa que já rondava, assim, é, perto, assim, né? Mas eu nunca tinha parado para entender mais a fundo como funcionava aquilo, né? Mas como eu falei no começo, né? Tudo tem a hora para acontecer. E aí eu fui atrás do Mindfulness, eu fiz aquele programa de 8 semanas, né? Que é o protocolo ali, né? Onde a gente conhece todas as práticas ali, é a porta de entrada. E aí me surgiu essa ideia, eu falei assim, poxa vida, mas eu poderia trabalhar, de repente, é, combinar, né, essa minha experiência que eu tenho com montanha, com natureza e o mindfulness, né? E aí pesquisando, estudando, eu conheci o banho de floresta, né? Foi muito por acaso, assim, ninguém chegou e falou, me apresentou, né? Foi uma coisa que aconteceu por acaso nas pesquisas, nos estudos, né? Naquela busca por alguma coisa para servir como uma terapia para mim, né? E aí, estudando, né, eu pensei, poxa, é possível, né, eu conciliar essa minha experiência com uma vivência, uma prática meditativa, contemplativa, né, relaxante, né, que traga essa busca, né, para a gente olhar para dentro, né. E aí, veja só como as coisas acontecem, né? Eu pensei, puxa, precisava de alguém para me ajudar com isso, porque eu tenho a experiência com a montanha, com a natureza, eu conheço as trilhas, eu conheço os caminhos, eu conheço os lugares, mas, puxa, eu sou um praticante de mindfulness, eu não sou um instrutor. E aí me veio essa ideia, eu preciso procurar alguém, né? Foi aí que eu te encontrei, né, Lia? Que justamente... E foi bem assim, né? De uma forma tão tranquila, tão por acaso, né? E as coisas Sim, foram acontecendo. e aí eu fui no domingo lá, no Mindfulness no parque, né? E aí eu te olhei e falei assim, pô, é ali, achei, achei. Deu certo, Não, e foi né? muito legal, porque eu já tinha, assim, eu já vinha estudando o banho de floresta, eu fiz uma vivência piloto com alguns amigos, né? Então eu fui estudando, fui modelando, e aí fiz o que foi o primeiro, né? O primeiro banho de floresta. Na ocasião, ainda minha irmã participou, minha irmã conduziu algumas práticas ali, não de mindfulness, né? Mas algumas práticas ali também. Ela, como terapeuta, ela conseguiu me ajudar. Foi muito legal, a experiência foi muito legal, foi muito profunda, por sinal. E a partir dali a gente foi, lógico, né? Foi uma experiência muito longa. Depois a gente foi ajustando e tal. E aí você veio justamente na primeira, né? Era oficial, vamos chamar assim, né? Que dentro desse formato que a Uhum. gente vem conduzindo, né? Foi quando você chegou, né? Então, a partir daí a gente, né, começou a fazer alguns ajustes e tal. Mas foi aí o início dessa minha trajetória, né? Com o mindfulness, né? E só voltando um pouquinho, eu costumo dizer, eu falei que eu sou montanhista, empreendedor e tal, mas a partir, né, dessa primeira experiência que a gente fez, né, eu com a minha irmã e depois com a Lia, eu passei a trabalhar, né, de forma mais sistêmica com isso, né? Então hoje eu me intitulo facilitador de experiências na natureza. Eu não gosto de ser comparado muito assim a guia, né? Guia de montanha, né? Porque é uma experiência um pouco diferente. Eu faço esse trabalho também, mas quando a gente fala de banho de floresta, né? É uma experiência um pouco diferente, né? Porque é um outro, é uma outra vertente, né? É um outro caminho que a gente segue. Mas de qualquer forma, no geral, essa é a minha atual profissão, né? Facilitador de experiências na natureza, né? Pode ser mais calma, mais radical, né?
E eu tenho lido muito a respeito, né? Eu acho que quando a gente começa a se interessar pelos assuntos, e sem querer as coisas vão chegando, né, Guilherme? E eu acho que eu e vocês que têm esse perfil de aprofundar um pouco aquilo que a gente, né, do que é o nosso trabalho, enfim. E até Sim, eu estava falando que o banho de floresta já no Japão já tem há muito tempo, né? E desde 2005 que ele foi realmente comprovado cientificamente por meio de grupos, por meio de terapias, como a terapia da floresta, exatamente. né? Como ele é uma terapia que ele pode trazer muitos benefícios. Uhum. E você tem um estudo muito mais aprofundado do que o meu, então acho que você poderia falar um pouquinho a respeito disso. Pois então, você comentou que no Japão já existe, né, essa prática, né? Na verdade, nasceu lá no Japão. Isso lá no comecinho dos anos 80. E ao longo dos anos, né, algumas pesquisas foram sendo realizadas. É até interessante, assim, a hora que eu puder, eu vou divulgar isso no Instagram, porque tem o estudo, né? Eu tenho acesso ao estudo, às pesquisas, né? Mostrando os gráficos dos antes e depois, da experiência dos voluntários no meio urbano e depois no meio natural. Então é bem legal, isso para uma outra oportunidade. Mas isso aconteceu lá no começo dos anos 2000, né, esses estudos. E em 2009 saiu o resultado pela Universidade de Chiba, né, do Japão, com os resultados, né, com os indicadores dessa experiência, né, que foi feita. E são assim bem expressivos, são números bem expressivos, né? Eu vou ter que colar aqui, porque eu não lembro de cabeça. Sim, Mas, claro. mas assim, em resumo, eles estão todos associados à redução de estresse, redução da ansiedade, da irritabilidade, da melhora da imunidade, no aumento da nossa capacidade de relaxar, de se acalmar, né? Então, assim, tudo em função da redução da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, da produção do cortisol, né, que é o hormônio que causa o estresse, né? O cortisol a gente tem que ter, mas assim, numa dose ok, né? Nem de mais e nem de menos. De menos a gente não tem energia, de mais a gente tem muito estresse. Mas o mais interessante o aumento na atividade do sistema nervoso parasimpático, que é o que atua no aumento ali na regulação da calma, né? Então, os números assim são bem interessantes, são bem expressivos mesmo, e todos relacionados a essa redução, né? Essa diminuição do estresse. E é curioso, semana passada eu fiz uma palestra no Clube Paranaense de Montanhismo. E assim, em meio de montanhistas, né, de pessoas que já estão habituadas, né, acostumadas a estar em um meio natural, né, de montanha, de floresta e tal. E alguém lá comentou assim: ah, mas isso eu já sabia, porque toda vez que eu vou escalar, eu volto para casa mais relaxado. Eu falei, mas é exatamente isso, né? A gente sempre... A gente sabe, né? Aliás, a gente sente, mas é aquela coisa assim, nossa, eu voltei muito mais relaxado. Mas aí a gente começa a associar, a entender o porquê, né? Quando a gente vai para um Sabe que estudo. eu estava pensando isso, eu estava pensando justamente sobre isso, que as pessoas, qualquer pessoa, vai para a praia, um final de semana no campo, qualquer coisa, passa o dia no parque, né? Leva os seus filhos ao parque, você, puxa, que dia gostoso que a gente teve, olhou para o céu, enfim. Só que na correria do dia a dia, né, nessa forma de a gente ter essa vida mais sistemática, mais automática, não consegue fazer a ligação profunda do benefício que isso traz, né? Então, é uma coisa que é tão no momento e passou. E isso poderia... E quando a gente aprofunda, eu acho que o banho de floresta traz
essa presença, esse estado, né, Guilherme, de atenção, aquilo que a gente está vivendo, e a gente vai vendo todos esses benefícios no decorrer do caminho, Exatamente. né? Sim, sim. É interessante, porque, só voltando até um pouco sobre o estudo, é, a, um dos resultados, né, que se apresentou foi justamente o tempo de exposição. Porque, assim, às vezes a gente fala assim, ah, vou dar uma volta no parque, né, vou respirar ar, mas a gente dá aquela volta e vai embora. Nos estudos, eles comprovaram que pelo menos, você precisa pelo menos 40 minutos, né? A partir dos 40 minutos é que o corpo começa a sofrer esses impactos positivos, né? Então, você precisa de pelo menos ali 1 hora. E é bem isso que você falou, 1 hora em que você para, você senta, que você toca o chão, que você tira o tênis, que você, né, põe o pé na grama, que você olha para o céu, que você escuta os pássaros. Enfim, é você se permitir esse tempo, né, essa 1 hora que seja, né, para que você de fato comece a colher os benefícios. E aí é isso que você falou, quando a gente vai para o banho de floresta, quando a gente vai fazer a caminhada ali, o começo a gente fica meio ansioso, a gente fica meio agitado, porque a gente ainda está trazendo aquela agitação, aquela ansiedade né, do meio urbano, até pela experiência que vai se viver, porque a gente já sabe, mas as pessoas que vêm a primeira vez, elas não sabem o que espera por elas, né? Então é natural que elas venham com essa ansiedade e com essa agitação. E à medida que as coisas vão acontecendo, a gente percebe, né, que as pessoas vão se aquietando, né, vão vão entrando dentro de si, né? E aí sim começa, né, a caminhada e cada vez mais as pessoas vão mergulhando naquele estado, né, de atenção, né, que a gente começa a observar que os sentidos começam a ficar mais aguçados e que a gente começa a obter ali, daí, a partir daí, esses benefícios, né? E aí, claro, quando termina, né, tá todo mundo não quer ir embora, né? Aquela sensação de que quero Você sabe, mais. Guilherme, eu acho que eu, como eu trabalhei como professora, eu gosto, né? Você já percebeu, de ficar atrás, né? De ficar observando atrás, vendo o caminhar das pessoas. E eu gosto de ir fotografando, enfim. E é bem o que você falou. Então começa aquele burburinho, todo mundo, mas a partir do momento que inicia a experiência, que a gente abre a possibilidade de entrar em contato com os 5 sentidos, né, de experienciar, de abrir esses 5 sentidos para essa vivência, aquela euforia, aquela ansiedade vai baixando e Sim, as pessoas vão adentrando de uma forma tão natural que o silêncio acaba sendo, você nem perde silêncio, mas o silêncio acaba sendo natural, porque cada pessoa vai tendo a sua experiência, né? A gente vai conduzindo de uma forma tão. Eu acho que a forma que você começa deixa muito livre isso. E as pessoas vão entrando, sentindo as texturas, a, os cheiros, os tons, né? Tudo que vai acontecendo naquele caminhar, né? pois é. Exatamente. Até é curioso você ter comentado sobre a condução, né? Que a gente tem ali um protocolo, né? Que a gente segue, né? Tem ali as práticas, né? Em que a gente começa, né? E a gente vai conduzindo, fazendo os convites, né? Porque a função, né, do facilitador ou do guia é justamente essa, né? Conduzir e fazer convites, né? Olha aqui, observa isso aqui. Mas é interessante que realmente as pessoas elas começam a se envolver, né? Que chega um momento em que tá cada um por si, assim, né? Assim, lógico, dentro de uma organização, ali dentro de um parâmetro ali, né? Dentro de uma circunferência, vamos chamar assim. Mas é muito legal, porque as pessoas vão se sentindo à vontade
e elas vão se soltando. Porque assim, não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Existem ali alguns protocolos que a gente segue, mas via de regra, não tem regra, né? Então a gente convida, né? Quer sentar, quer parar, quer tocar, fica à vontade. Foi até interessante nesse último que a gente fez, que a gente inovou, né? A gente convidou as pessoas a trazer a criança interior, né? Resgatar, que foi a brincadeira do explorar, né? Que eu convidei as pessoas, agora fiquem à vontade, né? Sintam-se as crianças dentro de um ambiente novo, né? Que foram visitar o avô na chácara, que fazia muitos anos que não iam, e de repente descobriu um caminho novo, né? Tem uma planta nova ali, né? Então foi legal aquele momento em que as pessoas se sentiram à vontade, né? Que eu falei, não, agora é por vocês, né? Então e aí cada um faz aquilo que se sente à vontade para fazer, né? Então Sim. é muito bacana. E como cada um traz, né, depois as experiências, né? Traz os relatos, né, das experiências, foi muito legal. Eu acho muito bom. E aquilo que a gente sempre fala, que uma atitude de mindfulness é entrar com a cabeça de principiante, com a mente de Isso, principiante, isso. porque até para nós, né, Guilherme, cada grupo, cada experiência é única. Aquilo que a gente está vivendo, até eu acho assim, que por mais que a gente leve benefícios para as pessoas, para nós também a gente tem muitos benefícios, a gente aprende com o grupo, cada grupo forma uma energia diferente, Sim. né? E, então, eu acho que isso sempre é muito singular e é muito importante para a gente também, né? E a gente está com uma pergunta aqui, Guilherme. A Viviane fez uma pergunta, quer saber que tipo de floresta. Você fala banho de floresta, era até algo que eu ficava pensando na primeira vez. Eu agradeço a pergunta, Uhum. porque eu imaginava que era um lugar assim, super fechado, talvez até um pouco perigoso, né? Porque quando fala floresta, talvez a gente Sim, tenha essa impressão. Então, acho que você podia explicar um pouquinho sobre o espaço escolhido. perfeito. Quando a gente fala banho de floresta, realmente, às vezes né, traz essa imagem, né? A gente associa lá, meu Deus, uma floresta fechada, uma trilha intocada. As pessoas naturalmente já imaginam animais selvagens, animais peçonhentos, cobra e tal. É natural. Mas assim, o banho de floresta, ele pode acontecer em qualquer lugar em que você tenha verde, que você tenha uma área verde, em que você consiga se desligar, assim, se afastar, e que você tenha o contato ali com plantas, com terra, com aves, né? Então, assim, pode ser até um parque, pode ser um parque. Curitiba tem um monte de parque, né? O Parque Barigui, por exemplo, ele tem uma área que ali perto do restaurante, ali, naquela região ali, tem um Uhum. lago, existe uma área verde de floresta e que existem trilhas que são acessíveis para as pessoas, né? Quem quiser entrar lá, onde tem as churrasqueiras lá, pode entrar. Então ali, por exemplo, é um local que você pode fazer um banho de floresta no meio urbano, mas que você tem todos os ingredientes para você fazer um banho de floresta, né? Você tem terra, você tem verde, você tem aves, você tem silêncio, né? Durante a semana, talvez não tanto no domingo, né? O sábado um pouco melhor, mas domingo acho que não é o melhor dia. Mas não precisa ser uma floresta, você não precisa se deslocar para a serra, mas, lógico, quanto mais afastado você tiver, mais próximo, né, de uma área um pouco mais isolada, vai ser melhor. Vai ser melhor porque você vai ter a segurança, você vai ter a tranquilidade de fazer. O primeiro banho de floresta que eu fiz foi numa área de montanha, que foi numa área de livre acesso. Foi um pouco mais, assim, o caminho foi um pouco mais cansativo, foi muito longo,
Mas a partir do segundo, eu escolhi um lugar que é justamente o Terra Brasil Café, que fica na área na área rural de Quatro Barras. É um espaço fechado, é lindo, né? E tem todos os ingredientes que a gente precisa. Tem água, tem uma trilha, e é uma trilha super tranquila, é uma trilha curta, você não precisa de uma trilha longa, né? Você não precisa de um longo caminho, você precisa de atenção, você precisa de foco, então você pode fazer num espaço relativamente curto, né? Então você não precisa imaginar uma trilha, né, em que você vai levar horas, né, percorrendo. Você pode fazer dentro de uma trilha curta, né, um espaço pequeno. Então esse espaço que a gente faz tem isso. Ele tem água, ele tem um gramado, ele tem opções lá da gente caminhar numa trilha um pouco mais fechada, numa trilha mais aberta, numa área de terra, numa área de grama. Então, assim, ele tem todos os elementos que propiciam um banho de floresta completo, né? Perfeito. E é fechado, né? Reservado só para a gente. A gente não vai ter interferência de ninguém de fora, né? Então, é um lugar mágico, né? Eu costumo dizer, a gente chama de um pequeno pedaço do paraíso. Esse local onde a gente faz, né? Mas, assim, é possível você fazer em qualquer área verde, desde que você procure seguir essas premissas, né? De você ir devagar, né? Com calma, sem pressa, com um olhar atento, e com pelo menos ali uma hora, né? De experiência, né? Então, o banho de floresta, né? Então, não precisa se preocupar com a floresta, né? Lógico que, assim, as pessoas às vezes me perguntam, Guilherme, tem cobra aqui? Poxa, a gente está na natureza, então pode acontecer de tudo, né? Então a gente tem que ficar atento. Mas isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Pode acontecer no parque, né? Então, mas isso são detalhes, né? Isso, a gente está ali justamente para conduzir, né, de forma segura, né, de forma também a observar esses detalhes, né. E só voltando, uma coisa que até relacionada a essa pergunta, né, justamente pela minha, e eu sempre falo isso quando eu chamo as pessoas no começo, assim, né, quando a gente vai fazer uma atividade, que justamente pela minha experiência como montanhista, como escalador, né, eu tô sempre, né, envolvido em grandes caminhadas e tal, é natural que as pessoas me perguntem, Guilherme, mas quanto tempo é de caminhada? Quanto tempo? A trilha é difícil, né? Então, eu sempre tranquilizo, né, as pessoas. Não, a trilha, o banho de floresta é para ser acessível, é para ser para qualquer pessoa, né, que queira participar. Então, a gente escolheu justamente um caminho curto, sem nenhuma dificuldade, que é justamente para as pessoas participarem, para as pessoas aproveitarem. Mas quando as pessoas olham o cronograma e falam assim, nossa, mas começa às 8 e termina meio-dia, nossa, a caminhada é longa. Não, de novo, é uma vivência, é uma experiência, né? Em que a caminhada, ela faz parte da vivência, né? Mas esse intervalo de 3 horas, né, que a gente fica, é porque a gente tem outras vivências que acontecem no decorrer dessa caminhada, né? Então eu sempre tranquilizo as pessoas, não se preocupe, a gente não vai caminhar 3 horas, né? Então é importante deixar Essa bem era claro. uma questão minha, Guilherme. Hã? Porque eu imaginava, era uma questão minha. Porque eu imaginava, será que eu vou dar conta? Eu vou, né? Não sei nem o que vai ser, mas eu vou e não sei se eu vou dar conta, né? Porque não tenho experiência. Minha experiência, estou começando agora muito, muito devagarinho. Mas a gente não sente, porque é uma coisa que a gente vai se envolvendo de uma forma tão natural, Uhum. né? E quando você vê, acabou. E passou tão rápido, você olha, meu Deus, já está na hora, já está Não, acabando. é muito Né? curioso isso, exatamente porque a gente se envolve e a gente não percebe o tempo passar. E eu lembro que nesse último, eu olhei no relógio e falei, Lia, já é quase meio-dia e a gente não tinha terminado, né? Isso E que nem entramos na cachoeira também, né? a gente teve Ficou que dentro da acelerar. cachoeira.
que acelerar, porque senão a gente ia terminar muito tarde, né? A gente teve que apressar o passo ali. E realmente, né? Mas assim, falando um pouquinho sobre esse tempo, lá no Japão, os médicos, eles começaram a prescrever, só uma curiosidade aqui, eles começaram a prescrever o banho de floresta como, não como um medicamento, né, mas como uma terapia. Então, existe o banho de floresta como prática, assim, esporádica, né, que você pode fazer eventualmente, quando você está se sentindo com essa necessidade, né, de aquietar, né, o coração. Mas lá no Japão existe um método terapêutico, que aí os médicos, eles indicam uma caminhada de 3 horas, uma caminhada não, uma vivência, né, uma experiência também, de 3 horas, pelo menos uma vez por semana. Né? Então, por 7 semanas. Né? Então, existe esse programa em que os médicos sugerem, né? Não sei, eu não vou te dizer se prescreve de forma na receita ali, assim, mas que sugere esse programa de 7 semanas, né? Em que uma vez por semana você pratique o banho de floresta por pelo menos 3 horas, né? Isso de forma mais terapêutica, né? E daí, E lógico, assim, eu... desculpa, Não, você pode fazer isso de forma guiada, né, conduzida por um facilitador, ou se você se sentir à vontade, você pode ir por conta própria, né? Lógico, eu sempre, até nessa palestra que eu dei na semana passada, me perguntaram, mas, poxa, precisa de um guia, né? Uma vez que a gente já conhece, já sabe o caminho, que a gente já tem mais ou menos uma noção. E eu falei justamente da diferença, né, de quando você tem o guia e quando não tem, né? O guia ou o facilitador, ele vai te fazer esses convites, né? Esses convites de observação, né? Porque normalmente já conhece o espaço e já sabe, né, onde para onde olhar, para onde chamar a atenção do participante, né? Porque senão muitas vezes acaba virando só um passeio, né? Acaba só virando um passeio e muita coisa acaba sendo negligenciada, né? Então é legal você ter ali alguém para conduzir. Igual no mindfulness, né? O mindfulness ou qualquer meditação, né? É muito diferente quando você faz sozinho e quando você tem alguém te orientando, né? Te indicando o caminho. É uma experiência de atenção plena, né? Em que a Totalmente. gente vai mergulhando, né? E eu acho que quando a gente está em contato com a natureza, a gente vai reconhecendo muito de nós mesmos ali, né? Então, como você trouxe aquela questão da criança, aquele dia, eu acho que a gente vai trazendo memórias, Sim. vai nos reconhecendo questões mesmo. Puxa, os ciclos da natureza tem a ver com nossos ciclos também, como pessoas, nosso desenvolvimento, né? Então, eu acho que todas essas questões vão chegando muito perto, a gente fica muito à vontade naquele espaço, naquela forma que é conduzida de uma forma muito tranquila, né? Então, eu percebo desde que eu fiz a primeira vez, como eu falei no início, eu tenho essa necessidade. Hoje, às vezes, quando eu moro em casa, mas eu não tenho espaço na minha casa, assim, com terra. Então, eu tenho uma pracinha aqui, que eu digo, até tenho a minha árvore. Já tenho a minha árvore, tenho a minha pracinha, porque eu preciso, uma vez por semana, pelo menos, no mínimo, eu preciso colocar os pés na terra, abraçar a minha árvore. Às vezes, sentar só ficar contemplando, porque às vezes eu faço caminhada, termino a minha caminhada ali na minha árvore, sento. E isso faz, um bem-estar. E quando a gente tem essa consciência, né, Guilherme, é muito mais poderoso. Porque não é Sim. só colocar os pés na terra por colocar, não é só estar perto da natureza por estar, mas é ter a consciência dos benefícios que possa trazer, né? Sim, sim, exatamente. Faz total diferença, né? Você ter alguém ali te orientando, né? Porque às vezes a gente até tem a intenção, né? Mas a ansiedade muitas vezes está tão presente na gente que a gente começa já pensando em terminar, né? Então a gente Uhum.
Isso. A gente começa e pensa, pô, será que já deu tempo, né? A gente fica, muitas vezes, controlando o próprio tempo, né? Sendo que, poxa, esse é o momento que você tirou para isso. Então, esquece o relógio, esquece o celular, né? Mergulha nesse momento, né? E deixa acontecer, né? Deixa acontecer por quanto tempo você puder, né? Quanto tempo você tiver ali disponível, né? Então, é por aí mesmo. E é interessante, você falou, né, que a gente vai mergulhando na gente mesmo, né? Eu gosto sempre de comentar no início das vivências, né? O porquê que a gente, à medida em que vai, vai entrando ali, vai penetrando no banho de floresta, a gente vai se sentindo parte daquilo, né? Eu já vi vários relatos de pessoas, não só em banho de floresta, mas na minha experiência com montanha, né? De condução de outras pessoas, assim, as pessoas, elas aos poucos, elas vão se sentindo parte daquilo. E aquele sentimento de, puxa vida, não quero sair daqui, eu gostaria de ficar mais tempo, é científico, né? Eu não lembro quem foi que mas algum terapeuta que estava me explicando isso, não vou lembrar quem foi que me contou, mas estava falando dessa nossa ancestralidade, né? Que a gente, nós, né? O homem primitivo, ele é da floresta, é da natureza, não é da cidade, né? Então, eu gosto de trazer isso, né? O porquê? Porque nós somos animais, né? Nós somos animais primitivos e que o nosso habitat natural é a natureza. É a natureza, né? Então, à medida que a gente vai penetrando naquele mundo, a gente vai despertando o nosso ser mais primitivo e, claro, a gente vai se sentindo à vontade com aquilo, né? A gente, nós, né, o ser humano criou a cidade, né? O ser humano inventou, construiu o prédio, inventou o celular, o computador e tal. Mas isso não é naturalmente nosso, né? Da nossa existência mais primitiva, né? Então é natural que a gente, à medida que vai se envolvendo, a gente vai se sentindo parte. E essa era justamente um relato meu. Eu falava para minha esposa, eu falava assim, poxa vida, eu vou para a montanha, eu me sinto assim, parece que numa outra vida eu era um eremita, eu era alguma coisa assim que vivia na natureza. E depois, né, tempo depois, eu fui ouvir, né, de um profissional, né, sobre essa teoria, né? E falei, pô, claro, então não é só um achismo meu, né? Tem Isso é uma preocupação. tem uma base científica nisso tudo, né? Tem uma explicação lógica, né? E é isso que Isso. acontece, né? A gente vai se sentindo parte daquilo, né? É muito bom. Sim. E aí eu estava pensando, você estava falando, e estava pensando até algo que você sempre fala nas vivências, que quando você sobe uma montanha, você tem o objetivo de subir a montanha. Então você vai rumo ao teu objetivo. Isso. E o banho de floresta a gente não tem objetivo. Né? Você não quer chegar a lugar nenhum. A gente entra no mesmo julgamento. Pode. Né? Porque o que acontece vai acontecer de uma forma genuína. Isso. Né? Então, aquele adentrar naquela experiência é o tal do desconectar conectando. Né? Então, a gente sempre pede, não pega o celular, as pessoas não gostam de fotografar, por isso eu digo, não, eu vou fotografar, te passo as fotos, porque para se desligar um pouquinho. Eu tenho o Volney, que é nosso amigo, né? Eu aprendi com ele, que é um dos meus instrutores de Mindfulness, que ele fala, sempre que você entrar no espaço que você gosta, você olha, você conecta, fecha os olhos e fotografa com o coração, porque isso nunca mais você vai esquecer. Eu acho que o banho da floresta, desde o início até o fim, é como se a gente fosse filmando com o coração, né? A gente trazer depois vem aquela memória e quando termina, puxa, agora eu tenho que ir para a vida real. Eu tenho que voltar para aquele mundo
cheio de barulhos e cheio, mas a gente volta de uma forma diferente. Por isso que é Sim, muito importante fazer esses momentos, né, Guilherme? sim, sim, exatamente. Eu sempre, quando a gente finaliza, eu levo essa mensagem, né? Essa sugestão, né? De procurem tentar colocar, encaixar isso, né? Lógico que não vai ser dessa forma, né? Como a gente conduz, mas tentar, né? Que seja uma caminhada mais profunda no parque, né? Que você consiga num sábado, num domingo, você fazer uma caminhada mais mais profunda, né? Com mais atenção, com mais observação, sem pressa, sem essa preocupação de chegar no objetivo, né? Não, é bem isso, né? É caminhar lento. Não é uma caminhada, é diferente da caminhada para se exercitar, que é muito comum, as pessoas vão no parque caminhar para se exercitar, e aí acabam empreendendo aquele ritmo mais acelerado. Não, a ideia é outra. A ideia é você ir caminhar, né, com olhar, né, olhar para o céu, olhar para o chão, olhar para os lados, né. Então, se permitir isso. Então, eu procuro, né, sugerir isso, né. Falando em sugestão, é uma curiosidade, teve uma pessoa que me procurou uma vez perguntando, Guilherme, como que é esse aterramento que vocês fazem, né? Porque Ah, então vou aproveitar porque tem uma pergunta aqui que eu ia falar agora. Por que que algumas vezes a gente anda descalço? Porque que perfeito, até tem as fotos, né, descalço, então acho que você já pode aproveitar e já perfeito. responder. Então tá, vou aproveitar e fazer o comentário, trazer, né, Isso. essa pergunta que uma pessoa me fez e já responder essa outra. É, essa pessoa ela me perguntou assim, como que funciona esse aterramento que vocês propõem, né? E aí eu expliquei de duas coisas. Tem o aterramento, que é o caminhar descalço, e tem a aterrissagem, né? Que é uma outra coisa, que é a prática da aterrissagem que a gente faz, que é a prática inicial, que é uma prática de mindfulness, que é aquela prática em que a gente coloca a nossa intenção, que é a prática inicial, mas isso estamos falando de mindfulness, né? De trazer a intenção, de aterrissar, né? Na prática ali. Mas o aterramento, que é o grounding, né? Que é tirar o calçado, é literalmente caminhar descalço. Mas eu tranquilizo as pessoas também, porque as pessoas também já fazem essa associação. Poxa, vou caminhar 3 horas descalço? Não, não, calma. Não. As pessoas, né, muitas vezes vão encaixando uma informação na outra, né, e criam um cenário, né, Uhum. que não existe. Mas dentro desse período de 3 horas, a gente fica ali 10 minutos, né, que é o mínimo recomendado para que a gente faça, que a gente coloque os pés no chão e que a gente faça essa troca energética, né? E eu costumo dizer para as pessoas, isso não é religião, não é misticismo, né? É ciência, né? É ciência. Inclusive, né, voltando só à palestra lá que eu apresentei, eu coloquei um vídeo que eu até quero divulgar aqui no Instagram, que é bem interessante. É um videozinho de 1 minuto, em que um médico mostra o antes, a corrente sanguínea de uma paciente antes do aterramento e 10 minutos depois que ela foi caminhar na grama. A diferença da corrente sanguínea. Então, o que acontece é basicamente isso. Quando você faz não precisa nem caminhar, é só ficar com o pé na terra, na pedra, né, em algum ambiente natural, você descarrega, né, a energia eletrostática que a gente vai gerando ao longo do dia ou um determinado período. E isso melhora muito em questões de imunidade, né, porque Uhum. as células do sangue elas ficam agrupadas, né? Então, quando você está carregando muito
está muito elétrico. Então, quando você faz o aterramento, a corrente sanguínea ela flui muito melhor, né? Então, esse vídeo mostra exatamente essa diferença do antes e do depois. Mas o que a gente faz não é nenhuma caminhada, né? A gente caminha ali um trecho muito curto, mas esses 10 minutos é o restante, né, da prática em que a gente fica descalço na beira do rio, né? Então, a gente justamente deixa a prática do grounding, né, do aterramento por último, porque a gente vai terminar ali, né, na água. Então é possível, né, que a pessoa tire o calçado, depois molhe o pé na água, né? Tem uma opção lá, tem um lugar para sentar, para limpar o pé, enxugar o pé e colocar o tênis, né, o calçado de novo. Mas o que eu ia falar dessa pessoa que me perguntou como é que funcionava, ela falou que ela disse assim, oh, eu sou professora e eu fico o dia inteiro de tênis, daí chega de tarde, de noite, eu vou abrir o carro, eu levo choque, eu vou abrir o portão de casa, eu levo choque, o tempo todo eu levo choque. E ela queria participar, mas ela não podia, porque ela tinha um outro compromisso. E aí eu expliquei para ela, né? Ah, funciona assim, assim, assado. Se você tiver, de repente, aí um gramadinho no teu prédio, na tua casa, faz isso. Aí ela falou assim, sério? É só isso? Eu falei, sim, só isso. 10 minutinhos, senta, pé descalço. E ela falou assim, pô, Guilherme, obrigado, né? Salvou minha Sim. vida. É tão simples, né, Porque, Guilherme? porque ela imaginava algo muito, muito, Uhum. muito maior, que ela ia precisar fazer toda a prática, né? Eu chamei, lógico, eu convidei ela, venha participar, porque tem outras coisas, né? Mas se isso é o que mais te incomoda, é o que mais te atrapalha no dia a dia, tenta fazer isso, né? Tira o tênis, vai ali e fica um pouco, né? E faz isso com né, todo dia, se possível, que você vai começar a perceber como melhora, né? Então, Sim. aterramento... Você sabe que estava falando aí, e falou dela, e eu estava pensando que muitas coisas a nossa mente inventa, né? A nossa mente é poderosa, porque ela inventa um monte de historinhas e, enfim. E então, muitas pessoas acabam não fazendo alguns trabalhos, algumas vivências, algo que talvez até chame a atenção, Uhum. de medo, de achar que não vai Sim. conseguir, Aham. porque cria expectativa, né? E eu acho que a gente se permitia conhecer o novo, né, Uhum. Guilherme? Puxa, se quando eu vou para a natureza é bom, eu vou para a praia é uma delícia. Quando eu estou, sei lá, no parque é gostoso. Por que eu não me permitir uma experiência que eu possa me desconectar? Então, e a gente vê todos os relatos, acho que não teve um relato até hoje, né? Puxa, o bem que fez para mim. É. E depois eu continuar fazendo. Eu já coloquei no meu trabalho, que eu trabalho com mentorias de saúde mental e mesmo dentro do Mindfulness, eu já coloquei o estar na natureza como uma proposta também, Uhum. hoje, né? No meu Uhum. trabalho também, isso já faz parte. Então, se você tem vontade, venha, né? A gente tira todas as dúvidas, antes, inclusive quem está aqui fique, porque no final o Guilherme vai dar uma surpresinha para quem está aqui. A gente esqueceu de falar, né, Guilherme? É tanta Ah, coisa que a sim, gente quer. pessoal, fica aí, não saiam, não saiam. Não vão, porque você vai ter uma surpresa. E outra coisa que eu estava pensando e gostaria de falar, que cada banho de floresta é diferente, Sim. e mesmo com as estações do ano. Porque você estava naquele momento verão, que a gente entrou na cachoeira, que o Uhum. Guilherme quase que tem que me tirar de lá, porque se deixar minha criança fica lá e não sai nunca, né? Aí teve outro momento que só foram os pés, né, Guilherme, porque Sim. estava mais frio. Uhum. Quem que era, a gente sempre convida. Tudo é um Sim, convite. sim. Porque Nada é eu sempre obrigatório. digo isso, porque você é a melhor pessoa para saber, para cuidar de você. Sim, Então, sim. sempre é um convite. Né? E agora, no dia primeiro, fiquem até aí que depois vocês vão saber, a gente vai ter uma outra proposta diferente agora de inverno, que vai ser à tarde. Vamos Uhum. ter lua, vamos ter meditação com lua, sopinha no final. Então a Sim, gente vai, sim. a gente vai mudando as propostas também. Né? Ah, tá frio. Não, mas a gente vai trazer algo Uhum. que possa acolher também a temperatura, né? Exatamente. Muitas pessoas me perguntaram, ah, Guilherme, mas e o banho de cachoeira? Eu falei, não, gente, o banho de cachoeira é uma opção, né? Foi importante você
comentar sobre isso, né? Que nada é obrigatório, né? São convites, né? Você aceita ou não, né? A gente fica, as pessoas ficam à vontade para fazer ou não, né? Então, a cachoeira, mesmo lá no verão, né? A gente convidou as pessoas, quem quisesse entrar na água, estava quente, lógico, a maioria aceitou. Dessa outra vez, né? Já foi ali só os pés e tal. O próximo que vai acontecer no dia 1º de julho, que é um sábado, né? Normalmente a gente faz no domingo pela manhã, né? O próximo vai ser no sábado à tarde, né? Então, assim, Ó, já tem uma pergunta, o porquê vai ser à tarde, então você explica. justamente, vai ser à tarde por duas razões. Primeiro, por causa do frio, né? Então, quando a gente começa, as outras edições aconteceram no domingo pela manhã. E mesmo no verão, e agora nessas duas últimas, a gente começa entre 7h30 e 8 horas. E como é um local de serra, é mais frio, né? Então, até começar e a gente começar a caminhar, a gente sente um pouco de frio, né? Então, mesmo agasalhado e tal. Então, é um pouco desconfortável. Aí a gente pensou, bom, o próximo, que já vai ser inverno, dia 1º de julho, a gente já vai estar no inverno, se a gente escolher para fazer no domingo de manhã, vai ser um pouco, talvez, desconfortável. No domingo as pessoas querem dormir até um pouco mais tarde, né? Principalmente no frio. Então a gente escolheu o sábado, à tarde, porque daí as pessoas, né, têm o tempo ali de resolver as coisas, né, do sábado, né? Enfim, tem muita gente que acaba conseguindo resolver alguns assuntos familiares, né, no sábado pela manhã. E aí a gente vai fazer à tarde para dar tempo de almoçar, chegar lá, e aí já vai estar um pouco mais quente, né? A previsão do tempo é boa, então as pessoas conseguem chegar e se deparar com uma temperatura mais agradável. Essa é a primeira razão. Então a gente começa já à tarde, e a segunda é porque vai ser véspera de lua cheia. A lua cheia ela está marcada para dia 3 de julho, só que dia 3 de julho é segunda-feira, né? Então, como a gente não consegue fazer durante a semana, então a gente escolheu o sábado. Então, se o tempo estiver favorável, a gente vai ver o pôr do sol e o nascer da lua. Isso, aí tem uma surpresa aí que eu não vou falar, né? Que vai acontecer. Isso. Vai acontecer lá mais um evento. É mais um evento que acontece aliado a uma prática que a gente faz no final, né? Então, mas é uma surpresa. E depois a gente finaliza, lógico, vai estar mais frio, a gente vai finalizar ali por volta das 6 horas, 6h30, e aí a gente vai para tomar uma sopa, né? Acalentar aí a alma, né? Depois que a gente sai, né, de uma experiência, né, de relaxamento, né, de introspecção, a gente vai para alimentar a alma, né, com uma sopa quentinha, acompanhada de um chá. Então, esse é o motivo da gente fazer no sábado, né? Então, para ter essa experiência, né, essa oportunidade, né, da gente coincidir ali o pôr do sol e o nascer da lua, e também pela temperatura mesmo, né, para ser algo mais aconchegante, né? Lógico que a gente não vai fazer o convite para entrar na água, mas assim, a gente pretende fazer a água ainda durante o dia, ainda com um pouco de sol, né, para que pelo menos as pessoas possam molhar os pés, né? Então isso a gente vai manter. Então essa é a razão. Guilherme, você não vai acreditar, já está acabando, já está dando 1 hora. Daqui a pouco vamos tentar. 5 minutinhos já. A gente ficaria a noite inteira aqui, né, Guilherme, sim, conversando. Sim, a gente É uma delícia. a gente se empolga e vai falando, né? Isso. E independente, mesmo que esteja nublado e que não apareça a lua, enfim, a energia, né? Eu acho que é importante, aquela energia da lua estará presente. Sim, Né? Então, até eu vou preparar, eu estou já com uma meditação de lua bem bacana para a gente poder fazer, e também vai ser uma surpresa. E, enfim,
Eu quero te agradecer, Guilherme, por Imagina. você aceitar o convite desse bate-papo. E eu acho que então você pode, antes de terminar, falar da Então, surpresa, né? tá, beleza. Então eu vou falar. A gente vai fazer, então, esse banho de floresta, dia 1º de julho, sábado. Começa tá marcado acho que 15 para as 3, que é para as pessoas se encontrarem, para a gente começar às 3 horas, né? E deve terminar por volta das 6, 6h30, para a gente sair de lá umas 7 horas, né? Porque é o horário que a gente tem reservado o espaço. O evento, eu quero falar sobre o evento. Ele fica, as inscrições, para quem quiser participar, fica na plataforma Simpla, né? Quem entrar ali no meu Instagram, tem o No meu link. também tem. Os dois tem. No Perfeito. meu também tem. Tem Uhum. tem o link na bio, né? Que direciona para as inscrições na plataforma Simpla. Mas o que eu quero dizer é que, para quem quiser participar, quem fizer a inscrição ainda hoje, eu vou dar um desconto. Pela plataforma, o valor é 254, né? Mas para quem quiser fazer hoje à vista, por Pix, a gente está fazendo por 199. Né? Então, essa é a surpresa aí. Né? Então, é uma opção de fazer, né? De participar dessa vivência com a gente, com um preço reduzido. Né? Mas tem que ser hoje. E daí, assim, Isso. pela plataforma, você pode fazer a inscrição e parcelar em até 12 vezes lá. Só que tem os juros daí da plataforma, mas é uma opção. E lá você tem o formulário de inscrição, né? Tem uma fichinha de inscrição que aparece lá para você colocar os dados. Fazendo direto comigo ou com a Lia, a gente dá esse benefício do desconto para pagamento à vista, mas aí a inscrição faz com a gente também. A gente daí precisa enviar o formulário de inscrição. Mas isso é só um operacional, é só um detalhe a ser acertado, né? E a gente pode me acionar ou pelo direct ali do Instagram, ou me chamar pelo WhatsApp. Ele tem o meu número também no perfil ali, tem, né? Chama no WhatsApp ali, que aí a gente passa a ficha de inscrição, passa os detalhes também para pagamento. E era isso que eu tinha para falar, na surpresa. Uma super oportunidade, né, Gui? Uma oportunidade, sim. Inclusive, as vagas são bem limitadas, a gente Isso, trabalha isso. com grupos pequenos, então, se tocou teu coração, se, né, se bateu aí, então, entre em contato com o Guilherme ou comigo, porque já é sábado que vem e a gente está super animado para mais essa vivência, né? Sim, não, eu fico super empolgado, né? E uma coisa importante, o que você falou, as vagas, né? São poucas vagas, e essa é uma questão importante também. Para a gente manter a qualidade, para a gente manter essa atenção para todos, né? Então a gente limita para no máximo 8 pessoas, né? Então é muito rápido, assim, quando, né, as pessoas vêm, as inscrições as vagas acabam muito rápido. Então é importante correr. A gente sempre, já aconteceu de mais pessoas se interessarem, mas a gente sempre tenta trabalhar com um número de 8, né? Que é justamente para manter essa intensidade, né? Esse ambiente mais íntimo, assim, mais aconchegante e proporcionar uma experiência mais profunda, né? E é bem isso, eu fico super empolgado. Vai acontecer de tarde, mas eu já vou chegar de manhã lá, porque tem a surpresa que eu estou preparando, né? Que demanda um pouco mais Vou de lá de trabalho. manhã também. E aí eu tenho que estar lá mais cedo. É. Mas é isso. Ai, vai ficar salva sim, Viviane. Eu vou deixar salva aqui no meu perfil do Guilherme também. Então, Guilherme, obrigada por aceitar esse convite, esse papo gostoso, né? Obrigado a você. Gratidão para quem ficou aqui com a gente também. E você sabe que vieram algumas perguntas, eu acho que nem deu tempo de perguntar se alguém tinha mais alguma pergunta. Então, se alguém tiver pergunta, manda no direct para mim, para o Guilherme. Fiquem à vontade.
Vão lá, segue o Guilherme, me segue, e a gente vai sempre trazendo novidades, né, nos nossos perfis, Sim, no nosso trabalho, né? sim. Eu adoro responder pergunta sobre Eu também. tarefa. Então, pronto. Eu também. E Fiquem à respondo vontade, rápido ainda. pode chover pergunta aí. Isso aí. Então, tá bom. Uma boa noite, uma Boa noite, ótima Miriam. semana para todos. Obrigado, todos Obrigada vocês e aí. até sábado. Até sábado. Espero todo mundo lá, hein? Isso aí. Um abraço. Abraço, Tchau. Miriam. Tchau, tchau. Tchau.